Por que se tornar um terapeuta tântrico? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. Por que uma pessoa gostaria de se tornar um terapeuta tântrico? É uma questão a se pensar. Eu acredito que existem diversos motivos que levam uma pessoa a se tornar um terapeuta tântrico. Eu, por exemplo, quando decidi me tornar terapeuta tântrica, o primeiro motivador foi pela transformação que o Tantra trouxe para a minha vida. Quando eu busquei o Tantra foi por uma questão sexual. Eu li uma reportagem falando que o Tantra poderia aumentar a libido e eu não queria saber de sexo de jeito nenhum, então acreditei que aquilo seria bom para mim. Só que eu tive uma grata surpresa. Com 2 semanas praticando Tantra, eu saí de um estado de depressão que já vinha 10 anos. Eu sentia muita angústia, meu coração estava sempre apertado e de repente soltou. E eu nunca mais entrei em depressão novamente. Claro, sou uma pessoa humana, entro em tristezas, momentos que me sinto mais deprimida, mas que é diferente da depressão, que você fica naquele estado e não sai, né? Então era muito triste, aquele momento da minha vida era muito desafiador. E quando eu vim para o Tantra, simplesmente eu saí daquele estado e fui cada vez mais melhorando meu estado emocional. Então, para mim foi muito importante, muito transformador, e esse foi assim meu primeiro contato com o Tantra, e por isso eu quis estudar Tantra, para me aprofundar. O que é isso que está me transformando tão intensamente no emocional de uma forma tão rápida? Então, eu quis me aprofundar nesse universo, mas por conhecimento do que de fato porque eu queria ser terapeuta. E na época eu era professora, tinha 2 cargos, um cargo era no período da manhã, o outro cargo no período da tarde, e eram apenas 3 dias da semana. O que eu fiz? Nos outros dias que eu estava livre, eu comecei a ser como terapeuta, meio que como um hobby, meio que para complementar a renda, mas não com a intenção de me tornar de fato uma terapeuta tântrica. Porém, o que aconteceu? Que conforme eu atendia aquelas pessoas nas minhas horas vagas, eu me sentia muito realizada de ver a transformação que o Tantra tinha na vida dessas pessoas, né? Então ele não foi uma ferramenta que transformou apenas a minha vida, mas ele era uma ferramenta de transformação da vida das pessoas, tanto no âmbito sexual quanto no âmbito emocional. E eu comecei a ficar encantada com isso. E também pela questão financeira, que eu comecei a observar que aquilo que eu ganhava naqueles 2 dias era mais do que eu ganhava a semana toda como professora, em um dos cargos. E eu acabei fazendo o quê? Optando por exonerar um dos meus cargos e ficando só meio período de manhã, né, como professora, e à tarde e à noite como terapeuta tântrica. E demorou 5 anos aí para eu fazer essa transição de carreira e me tornar apenas terapeuta tântrica e exonerar os meus cargos, né, que foi bem desafiador, porque você largar um cargo onde você tem uma estabilidade para o resto da vida é bastante desafiador, mas era o que era e é o que faz sentido para mim. Então, no meu caso, foi meio que por isso. Primeiro momento, pela transformação que aconteceu na minha vida. Segundo momento, pela realização de ter uma técnica e uma ferramenta que contribui aí na vida das pessoas e que também me dá um retorno financeiro alto. Então são esses os meus motivadores. O que eu observo, que existem diversos motivadores aí para alguém querer se tornar um terapeuta tântrico. Muitas pessoas passaram por um processo de terapia tântrica ou por um processo de imersão em Tantra, seja em grupos de massagem, grupos de meditação, e se encantam com o Tantra, se encantam com a transformação e querem aprofundar e vão para um curso de formação de terapeuta tântrico. Tem muitas pessoas que eu acho o máximo isso, que nunca tiveram contato nenhum com o Tantra, e o primeiro contato é direto aí numa formação de terapeuta. Muitas vezes por curiosidade, porque ouviram falar muito bem,
outras porque já fazem algum tipo de estudo em alguma linha similar, né, um yoga kundalini, alguma questão aí que já trata algo que está relacionado ao tantra, questão energética, questão dos chakras, e daí quer se aprofundar no tantra, quer ter um conhecimento aprofundado nessa nova área para complementar algo que eles já trabalham. Então tem muitas pessoas que chegam no tantra sem sequer conhecer o tantra. E, enfim, são diversos os motivos para você querer se tornar um terapeuta tântrico. Agora, eu sempre acredito que o mais importante que é, independente do motivo que te trouxe ao tantra, que você realmente passe por um processo aí. Tantra, você tem que saber como é que funciona o tantra no seu corpo, observar quais são essas transformações para você poder, de fato, impactar o outro, porque o Tantra, ele não é uma ferramenta aqui, ó, do conhecimento, ele é uma ferramenta de sentir, que você tem que sentir isso no seu corpo para você saber o que o outro vai sentir, quais são as possibilidades. Então, mais importante do que você estudar, teorizar, é você vivenciar. Então, por isso é muito importante que numa formação de terapeuta tântrico, que você possa ter essa oportunidade de vivenciar essas experiências no seu corpo, para que você possa depois conduzir essas experiências também no corpo de outras pessoas. Se você tem interesse em se tornar um terapeuta tântrico, as inscrições para a formação de terapeuta tântrico estão abertas. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, também tem um link lá que você pode falar com alguém da equipe. Se você tem alguma dúvida sobre tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!